Começa agora a semana da BNCC. Uma semana incrível onde a gente vai trocar muito figurinha, muito material facilitado, muitas ideias práticas para te ajudar a colocar a BNCC na sua vida, na sala de aula e transformar a sua realidade. Bem-vinda à semana da BNCC. Eu estou muito feliz por ter você aqui, estou grata por isso e quero me apresentar se você ainda não me conhece. Meu nome é Baciara, eu tenho uma caminhada, um histórico muito grande na educação, na área da saúde, e para você me conhecer melhor, depois eu vou deixar um e-book aqui e você olha a minha formação e a minha caminhada, ok? Então chega de papo furado, bora começar a falar de BNCC, porque eu sei que é isso que te traz aqui nessa semana, tá bom? Bom, nós temos muitos lugares por onde começar para falar sobre BNCC. Eu sei que você provavelmente está muito ansiosa, muito ansiosa para saber como fazer o seu planejamento de aula, a sua prática acontecer. Mas, minha amiga, calma, vou te dizer uma coisa. Se você não entender um pouquinho da parte teórica, o que a BNCC quer da gente, você vai ficar girando igual barata tonta, sabe? E você nunca vai conseguir chegar lá. Então eu preciso te falar sobre uma parte teórica da BNCC, eu vou ser muito rápida nisso, porque eu quero mesmo chegar na prática, ok? Ao longo do tempo eu desenvolvi um método Doutor Escola, que é um método prático, fácil e muito simples de te ajudar a entender como a BNCC funciona dentro da sala de aula, ok? Então eu separei nossa conversa em alguns tópicos e eu vou começar te explicando o que é essa tal de BNCC. Meu Deus, quem inventou esse trem, né? Eu sei que são perguntas que muitas vezes não querem calar, estão aqui, né, martelando dentro da nossa cabeça. Então vamos lá. BNCC é a sigla para Base Nacional Comum Curricular. Até 2020, que é o ano que vem, todas as escolas precisam estar alinhadas, trabalhando dentro dos conceitos da BNCC, ok? Então se a sua escola ainda não está alinhada, saiba que você tem até ano que vem para isso, tá bom? Então você está participando dessa semana, vai fazer toda a diferença na sua vida, porque quando a sua escola começar, você já está com o bolo pronto, né? Enquanto todo mundo vai com os ingredientes, você já está com o bolo pronto, saindo do forno e tranquila. Bom, então a BNCC tem força de lei, é um conjunto de regras, de normas que estabelecem aonde todos os alunos, desde os bebezinhos da educação infantil até os alunos do ensino médio, precisam chegar ao concluir a educação básica, ok? Então ela estabelece conteúdos mínimos, a gente chama de base comum. Comum, porque aquele conteúdo é para ser comum a todos os alunos do Brasil, ok? Então, primeiramente a gente precisa saber disso. O que a BNCC traz para a gente são conteúdos comuns, conteúdos mínimos. A BNCC ela não é uma sequência didática, ela não é o seu currículo pronto, sabe? Você vai lá, pega tudo que está na BNCC, coloca no seu planejamento e faz e pronto. Ponto final e acabou. Não, tá? A BNCC é um guia, o norte para que você crie o seu currículo da sua escola, tá? A gente pode pensar no currículo municipal, no currículo estadual, no currículo da sua rede particular de ensino, enfim. Então a BNCC, ela é um norte para que você crie seu currículo da sua escola e monte o seu planejamento de aula em cima disso, ok? Sempre que a gente tiver, então, aí, né, conteúdos mínimos, conteúdos comuns que estão descritos na base, mas o que você gerou, né, de conteúdo a mais para os seus alunos, que é isso que a BNCC quer, aqui é a base comum e aqui quando você gera o a mais, a gente chama de base diversificada, tá? Então a sua escola, ela precisa ter a base comum mais a base diversificada. Ok? Então é princípio básico que vai te ajudar a entender o que é comum, o que é diversificado, que mistura é essa, que bagunça é essa, ok? Pronto, primeira parte a gente já concluiu. E a gente tem que pensar assim, o que muda com a chegada da BNCC? Cara, a única coisa que não muda é que ainda continua tendo um professor na sala de aula, ainda continua tendo um líder que está diante dos alunos, ok? E a gente precisa pensar que agora, por que a BNCC chegou, né? A BNCC chegou porque ela tem altas expectativas de aprendizagem. São altas. Tá? Mas antes a gente não tinha? Tinha, mas a cada tempo a gente precisa rever. Porque a formação das pessoas
As exigências do mundo moderno estão mudando. Às vezes, todas as exigências, né? O que a gente precisava saber há um tempo atrás, hoje, né? A gente precisa mais saber de tecnologia, de como pegar um conteúdo e facilitar para outras pessoas conseguirem usar. Então, as exigências são diferentes e graças a Deus que a gente começou a ter um olhar diferenciado para a educação. O que muda é que não basta o aluno ter um conteúdo, ser muito bom de matemática, tirar 10, 11, 12 de ciências. Tá? Não basta. A criança, o aluno, o adolescente, ele precisa saber o que fazer com esse conteúdo. Faz sentido para você? Não adianta seu aluno ser ótimo de robótica se ele não sabe colocar na vida real, se ele não sabe empreender, se ele não sabe agir dentro desse conteúdo, tá? Então a BNCC vem dar uma chacoalhada na gente e fala assim, hello, professor, acorda pra vida. Não basta jogar conteúdo nele, fazer provas repetitivas, se ele não está sabendo usar isso tudo, tá? Então a BNCC, o primeiro passo que ela quer da gente é, faça seu aluno pensar. Permita, dê tempo a ele para que ele possa pensar. Afinal, a gente só aprende quando a gente pensa sobre, né? Quando a gente decora, passa um tempo a gente esquece, mas quando a gente manipula, quando a gente analisa, quando a gente vai lá e age sobre aquele conhecimento, tudo fica diferente entre a gente. Então, o que muda? A estrutura da educação infantil muda, a estrutura do ensino fundamental muda, do ensino médio muda, mas o que eu quero que você pense sempre quando for planejar é, eu preciso fazer esse cidadão pensar. Eu preciso permitir que ele pense. Eu sei que você tem quantidade de horas, você tem cronograma para seguir, eu sei de tudo isso, mas você precisa fazer a criança pensar. Ou então a gente não é BNCC, tá bom? E aí, gente, olha só. Quando a BNCC fala assim, vamos mudar isso e desenvolver alunos pensantes, para que a gente tenha uma sociedade mais empreendedora, mais ativa. Ativa vem do verbo agir, né? Ação. Não basta ter conhecimento e ser produtor de altas monografias e estudos científicos. Não basta você ter produção de pós-graduação e mestrado se você não põe isso tudo em prática. Uma parcela da população que põe isso em prática de forma objetiva é muito pequena, perto da quantidade de materiais e informações científicas que a gente tem. Então a gente precisa acordar para isso, né? Acordar para que a gente possa realmente colocar tudo em prática. E a BNCC, ela fala assim, olha, você tem que trabalhar conteúdos mínimos, mas muito mais que desenvolvimento intelectual e cognitivo, para que os alunos, né, as pessoas consigam atuar no mundo real, mundo verdadeiro, físico, né, eles precisam ter competências. E para não entrar numa exploração muito grande do que é competência, a BNCC chama de competências gerais. Essas competências gerais, se você olhar bem para elas, você vai perceber que elas são competências socioemocionais. Por que socioemocionais? Porque para você conseguir colocar o seu conhecimento em ação, você tem que saber se relacionar com o social, você tem que saber se relacionar com o outro. Você tem que entender sobre sociedade, sobre valores, sobre cultura, ok? Então, a gente considera aí competências sociais. E depois as emocionais? Porque se você não for maduro emocionalmente, se você não souber lidar com a sua frustração de um não, se você não souber debater uma ideia, né, levando crítica, considerando a crítica, refazendo a sua posição diante de um contexto, de um conteúdo, você emocionalmente se desestabiliza. Ai, o mundo todo tá contra mim. Ai, porque não, e você vai ficando assim. Calma lá, é só uma crítica, é só algo que faz a gente pensar em além. Então, competências emocionais pensando nisso, ok? Então, são competências socioemocionais. Então, a BNCC, ela quer trazer para o nosso aluno o quê? Competências intelectuais, cognitivas, conteúdo acadêmico, né? Competências sociais, de relacionamento, de entender a cultura, de entender o valor do outro, de respeitar o quadrado do outro, e competências emocionais que vão facilitar essa interação no mundo, ok? Na hora que você vai lá
não sabe lidar e bate no seu amigo, né, ou faz bullying com ele, isso tudo é só um resultado de alguma coisa que não está madura dentro de você. Você só fala mal do outro porque você não está bem resolvido. Se você está bem resolvido, você leva a vida e está tudo bem. Agora, se você vai lá e morde seu colega, se você pega um brinquedo, se você empurra e faz ele cair, é porque dentro de você há competências emocionais que não estão maduras, estão fragmentadas, ok? Então a BNCC quer a formação de uma criança, de um jovem que, olhe para o mundo de forma diferente, não seja vítima, entendeu? Não seja alguém que tem muito conhecimento, mas não sabe fazer nada com ele, entendeu? Então, eu sempre falo, o produto final, quando eu falo produto final, fica claro para você o que é produto final? No fim das contas, o grande objetivo da BNCC é que a gente consiga promover para o nosso aluno condições dele amadurecer emocionalmente, amadurecer socialmente, intelectualmente, e aí a gente tem também fisiologicamente, fisicamente, que daí entram outros aspectos que seriam mais em relação à saúde. Mas é muita responsabilidade para o professor. Para de ficar achando que você é vítima e que tudo sobra para você. Afinal de contas, você fica com a sua criança às vezes das 7 às 7, né? De repente você fica com a sua criança das 8 às 6 da tarde. Você fica com essa criança mais tempo do que a família, né? Então, coloca no dia a dia, coloca no seu planejamento já uma percepção de que, caraca, não é sobre o que eu quero agradar essa mamãezinha, esse papaizinho. É o quanto eu vou transformar a sociedade onde meus filhos vão viver. É o quanto eu vou transformar esse mundo. Entendeu? Não se trata da mamãezinha e do papaizinho que deixa integral. Para de pensar isso. Tá? Se trata de o quanto você tá diante do seu propósito de ser um educador, uma educadora, e vai lá e age também. Faz a coisa acontecer. Entendeu? Então você tá lá com tesouros, com ferramentas digníssimas, maravilhosíssimas. Seres humanos, é informação. Cara, a sua responsabilidade é gigantesca. Então não se trata do outro, da mãe, do pai, se trata do quanto você vai assumir o seu papel transformador, vai olhar para isso e fala, cara, hoje eu vou fazer a diferença. Aí você levanta amanhã e fala, hoje eu decido fazer a diferença. Aí você levanta na quarta e fala, hoje eu decido fazer a diferença. Quinta você acorda e fala, e assim por diante, certo? Se você fizer 1% de diferença ao longo de cada dia, ao final de uma semana, 7% ao final, e isso vai sendo aí, né, proporcional, e você vai falar, caraca, como eu mudei essa vida, esse mundo, ok? Então se trata disso. O grande objetivo da BNCC, o produto final, quando o aluno sai lá no ensino médio, é que ele tenha conseguido provar esses conteúdos acadêmicos, essas competências socioemocionais, de forma que ele tenha vivenciado, que ele tenha manipulado esses conceitos, essas sensações, essas emoções, essa sociedade, de forma que ele saiba sair, escolher uma profissão e agir como um empreendedor, agir, né, nesse mundo de tantas exigências que é o século XXI, ok? Então, as competências gerais aí, elas vêm para fazer isso e trazer um perfil muito mais educador de longo prazo, né? Então a gente não precisa ficar olhando aqui, olha a longo prazo, eu preciso fazer com que o meu aluno prove essas situações, né? Teste isso, manipule, sinta dentro dele para que ele vá a amadurecimento, até porque lá no terceiro ano do ensino médio, se você chegar e falar, agora você tem que desenvolver competências socioemocionais, tá bom? Para você se formar. Esse amadurecimento, ele se dá ao longo de uma vida. Bom, essa parte toda que a gente conversou agora é a parte mais chata, mais teórica, né? E então agora eu venho com uma parte mais simples, mais fácil de entender, que é o método Doutor Escola, tá? A forma como eu explico tudo isso, como a gente pode entender de maneira simples e muito prática. Esse método Doutor Escola facilita muito a vida
de todo mundo, né? Tanto a minha quanto a sua, como de coordenadores, gestores, enfim. Vamos lá. Imaginemos então que a gente tem competências gerais para chegar. Nós temos a diferença entre competências e habilidades e agora a gente vai pensar assim. Bom, vamos entrar na educação infantil, que é a primeira turma, né? Na educação infantil, como que isso se organiza? Como que acontece? E antes que você comece a pensar em direitos de aprendizagem, eixos, sua cabeça já começa a falar, mas e no ensino fundamental, componente curricular, que bagunça. Calma, colega. Vamos por partes. Antes eu quero que você pense assim, ó. Todo mundo é uma pirâmide, tá? E para que a gente consiga andar, a gente precisa estar conseguindo firmar o corpo, sentando, segurando a cabeça, correto? Para que a gente consiga falar, a gente precisa estar ouvindo, precisa estar fazendo interações com o mundo, né? Para que a gente possa correr, a gente precisa estar sabendo andar e equilibrar o corpo. Tudo não é uma escadinha? Todo o desenvolvimento da criança não é uma escadinha? E assim a gente pode pensar em tudo na nossa vida, tá? Então imagina que você lá na educação infantil, você tem uma pirâmide. E aí, o que nós temos aqui? Pensando em BNCC. Nós vamos ter aqui competências gerais. No segundo degrau, o que nós temos aqui? E aí você vem subindo, tá? No e-book que eu vou deixar para você, eu coloquei toda a escadinha da educação infantil. E na próxima aula eu também vou te explicar a BNCC na educação infantil e depois vou te explicar a BNCC no ensino fundamental. Tudo isso você vai pensar em termos de inclusão também. Então, se você é professora de inclusão, fica aqui, que tudo isso serve para você, tá? Com certeza serve para você também, tá? E aí, sempre a gente vai ter, então, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, as competências gerais, depois sobe para as diretrizes, depois para os eixos, e depois a gente pensa em direitos de aprendizagem e a gente vem subindo. No ensino fundamental, competências gerais, áreas de conhecimento, as competências específicas da área de conhecimento, depois a gente pensa em componentes curriculares, quais são as competências específicas, né? E eu vou te explicar tudo isso mais detalhadamente, tá? Então pensa sempre assim, no desenvolvimento por meio de uma pirâmide. Se as competências gerais não estiverem consolidadas no seu aluno, quando ele chegar aqui, ó, e quiser todo um conhecimento, uma aplicação no mundo real, ele vai conseguir? Não vai. Porque se isso aqui tem buracos, como que ele vai subir e ter uma vida real plena, linda, maravilhosa, se ele está fragmentado durante o seu desenvolvimento, tá? Então pensa assim, no meu aluno, para que ele consiga agir, atuar, pensar, resolver problemas, se comunicar, ele precisa ter base de competências gerais, tá? Esse método que eu criei, ele é muito legal porque ele consegue, eu consigo te mostrar assim de uma forma diferente, sob uma perspectiva diferente, como a BNCC vai se encaixar dentro da sua aula, tá bom? E tem mais uma coisa que eu quero terminar ainda hoje nessa aula com você, é sobre... Deixei até preparado aqui. Os códigos alfanuméricos. Meu Deus! Coisa difícil de entender. Para, amiga. Para com essa coisa de difícil. O método do Doutor Escola te ajuda a entender os códigos alfanuméricos de um jeito maluco, mas que faz sentido para sua vida. Vamos lá. Vou usar o vermelhinho. Ao invés de você vir na sequência que todo mundo faz, chacoalha a cabeça aí comigo, vai, assim, e fala, estou aberta para uma nova perspectiva. Falou já? Então vamos lá. A partir de hoje você vai ler de trás para frente esse código, tá? Em um dos treinamentos que eu fiz com uma equipe pedagógica, uma professora levantou a mão e falou, ué, e se a gente olhar de trás para frente? Eu pedi para ela e falei, amiga, posso usar isso daí seu para explicar para as outras pessoas? Ela falou, pode, então eu vou dividir com você. Ó,
esse daqui, onde está a marquinha vermelha, não significa grau de importância. A BNCC fez uma lista de habilidades, uma lista de coisas, só para ter um número. Não significa que um é mais importante que o 2, que o 3. É só uma lista, tá bom? Então, esse daqui está falando que é a habilidade número 1. Não tem grau de importância. É só a habilidade número 1. Tá bom? Quando você vai pensar aqui, ó, nesse TS, você vai pensar no campo de experiência, traços, sons, cores e formas. Tem abreviação lá, tá? Então pensa comigo. Eu vou trabalhar com o meu aluno então. A habilidade número 1 do campo de experiência, traços, sons, cores e formas, com uma turma de crianças bem pequenas, porque 0,1 são os bebês, 0,2 crianças bem pequenas e 0,3 crianças pequenas, tá? Isso daí é a organização e depois a gente vai falar sobre isso. Da educação infantil. Olha só, gente, que negócio maneiro. Vamos lá. Entender um código alfanumérico. Você vai trabalhar a habilidade 1 do campo de experiência, traços, sons, cores e formas, das crianças bem pequenas, da educação infantil. Tá bom? Pronto. Simples de entender. Se a gente tivesse aí EF, vou alterar aqui, você está me acompanhando no vídeo, você vai entender, né? Se aqui fosse EF, seria ensino fundamental, tá? Ensino, daí seria assim. Aqui a gente teria que colocar outra sigla, né? Porque traços, sons, cores e formas é da educação infantil. Mas seria o quê? A turma do segundo ano do ensino fundamental. E aí a gente põe a sigla do componente curricular, da matéria, que é, tá bom? É só isso. É só isso, tá? Pra hoje, a gente termina essa aula. Eu vou deixar aqui embaixo um e-book recheado dessas coisas, te explicando exatamente o que eu falei no vídeo, só que para quem é visual e precisa ler para entender, tô deixando aqui um e-book para você. Faz o seguinte, ouviu esse vídeo? Anota suas dúvidas sobre código alfanumérico, sobre a pirâmide da BNCC, estuda isso, coloca aqui embaixo as suas dúvidas e a gente vai trocar muito, porque vai ter um momento no dia aqui que eu vou abrir o grupo pra gente poder conversar, tá bom? Vai ser depois das 7 da noite, porque é o horário que a maioria de vocês já chegou em casa, eu também já cheguei. A gente vai organizar a abertura dos grupos e nesse período da noite a gente vai trocar figurinhas. Então você precisa ter assistido a esse vídeo pra gente poder bater um papo muito legal e organizar tudo isso dentro da nossa cabeça. Combinado? Eu espero que você tenha aproveitado cada segundo desse vídeo. Eu espero que você leia o e-book inteiro. Salva aí no seu computador para você não perder. Um beijo e eu te espero à noite no nosso bate-papo.